História. Abra o livro na página 35. Hoje nós vamos falar sobre patrimônio cultural, pirâmides, religiosidade e vamos fazer exercícios de fixação dos conteúdos estudados durante este bimestre. O início da página 35 diz assim, muito trabalho. Heródoto, um antigo historiador grego, disse que para construir a pirâmide de Quéops, entre 2560 a.C. e 2040 a.C., foram necessários 1000 homens, os quais trabalharam durante 30 anos se revezando. Desse período, 10 anos foram utilizados somente para fazer a preparação do terreno. Pensem aí, apenas 10 anos. 10 anos para fazer apenas a preparação do terreno. Ainda nem tinha começado a construção. Essas pirâmides foram feitas com pedras trabalhadas e lapidadas que pesavam cerca de 20 toneladas cada uma. Outras pirâmides. Os governantes do reino de Kush também mandaram construir pirâmides, e algumas delas existem até hoje. O antigo reino de Kush ficava em uma área chamada Núbia, também próximo ao vale do rio Nilo. Então, o Egito é a única sociedade que construiu pirâmides? Não. O reino de Kush, que fica no norte da África, também construiu. Os antigos egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Para eles, a morte não significava o final da vida, nenhuma ruptura, mas sim uma transição para outra forma de vida. Por isso, os antigos egípcios acreditavam que preservar o corpo após a morte era algo muito importante, pois a pessoa poderia continuar a sua vida no reino dos mortos. Na sociedade egípcia, página 36, os faraós, seus familiares e os altos sacerdotes passavam por um complexo processo de preservação de seus corpos quando morriam. Esse processo era a mumificação. Era dentro das pirâmides, em salas especiais chamadas de câmaras funerárias, que os sarcófagos com os corpos mumificados dos faraós, suas riquezas e seus objetos de uso cotidiano eram colocados. Depois vocês vão ver aí, conectando com arte, vocês vão ler, aí vocês estão vendo a exposição de múmias e sarcófagos do Antigo Egito. Vamos à página 37. Em razão de sua importância histórica e cultural, alguns lugares ou vestígios pertencentes às sociedades antigas recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marcos de memória e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas do mundo todo. Temos também marcos de memória valorizados como patrimônio cultural no mundo todo, inclusive no Brasil. O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza da cultura. Então, assim, finalizamos o conteúdo. E na aula de hoje, como nós continuamos falando sobre pirâmides, nós vamos ter uma atividade divertida. Algo que tem a ver com o assunto que nós vimos no bimestre e que vocês consigam ver de maneira prática. Vocês vão construir
uma pirâmide com copos descartáveis. Vai ser um trabalho em conjunto, toda a turma, cada um por sua vez, sempre mantendo o distanciamento. Vocês vão começar aí a preparação, vão fazer a primeira, a segunda, a terceira, até vocês conseguirem formar então uma pirâmide. Nós já vamos começar, vocês aí de casa também. É só vocês pegarem aí, ó, copos descartáveis e montar aí a sua pirâmide. Faz a primeira, como se fosse uma torre de copos. Só que a torre, você faz ela, né, com fileiras. Aqui não, aqui vocês vão fazer em círculos. O primeiro, o segundo e vão subindo até formar uma pirâmide, tá bom? Façam aí na sua casa também. Me enviem a foto da sua pirâmide, que eles vão fazer aqui na turma também. E já já eu volto com a correção dos exercícios da aula de hoje. Fica aí, hein? Sobre os povos antigos, eu vou ler já com as respostas e vocês então vão completando, tá bom? A partir do momento em que surgiu a agricultura e a criação e domesticação dos animais, surgiram também as aldeias, que, com o passar do tempo, deram origem às cidades. O Estado, você vai completar aí com o Estado, é organizado por meio de uma hierarquia, completem com hierarquia, de poder entre os governantes. Escrevam governantes, normas escritas e a cobrança de tributos. Completem com tributos. Continuando, as sociedades do Antigo Egito e da Antiga Mesopotâmia se desenvolveram na região chamada de crescente fértil. Então, aí você vai completar com crescente fértil. Na região crescente fértil, localizam-se os rios Tigres e Eufrates, onde hoje é o atual Oriente Médio, e o rio Nilo, em que hoje é o Egito, tá? Completem aí. E agora o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi foi um conjunto de 282 leis que estabelecia regras para a vida em sociedade na antiga Mesopotâmia. Os faraós, completem com faraós, eram governantes do Antigo Egito, considerados deuses na terra. Vamos falar agora sobre cultura e comunicação entre os povos antigos. Uma das primeiras formas de escrita foi desenvolvida durante a Antiguidade na região da Mesopotâmia e ficou conhecida como escrita cuneiforme. No Antigo Egito foram desenvolvidos os hieróglifos, que também eram uma forma de escrita. A religiosidade das sociedades antigas era politeísta, pois adoravam a diversos deuses. Os zigurates eram considerados moradias dos deuses na antiga Mesopotâmia. As pirâmides são obras arquitetônicas do Antigo Egito que serviam como sarcófagos para os faraós. A preservação dos monumentos históricos, como as pirâmides do Egito, é muito importante para a história da humanidade, para a preservação da memória e a construção da identidade do povo egípcio. Então, assim, nós estamos concluindo o nosso livro
neste bimestre, tá? A tia disse para vocês oralmente as respostas, por quê? Como são exercícios de fixação, eu preciso que vocês entendam todo o conteúdo para que vocês fixem realmente o conteúdo, né? Agreguem aí conhecimento, tenham mais conhecimento de forma correta de todas as questões, tá bom? Tudo que nós fizemos hoje foi referente a todo o conteúdo desse bimestre. Nós finalizamos aí falando sobre as pirâmides, sobre patrimônio cultural e fizemos exercícios referentes a todos os conteúdos. Concluam o exercício, respondam com atenção, com bastante calma. Assim que concluírem, me enviem aqui pela nossa plataforma. Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau, turma!